Algumas casas guardam segredos, e quando alguém decide reformar, esses segredos voltam. Hoje você vai ver o que pessoas encontraram escondido dentro das próprias paredes. Fica até o final. O último caso é inquietante. A história começa com um homem que comprou uma casa antiga, daquelas que pedem uma boa reforma para voltar à vida. Ele contratou uma equipe e a obra começou. Tudo parecia normal. Poeira, barulho de ferramentas, a rotina de qualquer construção. Até que um dia, enquanto derrubavam uma parede que parecia comum, os trabalhadores pararam. Atrás dos tijolos e do gesso havia algo que não deveria estar ali. Uma escada de madeira, escura e estreita. A primeira reação foi de curiosidade. Para onde ela levava? Um sótão secreto, um porão escondido. Mas a escada não levava para cima e também não levava para baixo. Ela simplesmente descia alguns degraus e terminava abruptamente em uma parede sólida de concreto. Era como se alguém tivesse construído a escada e depois se arrependido e a selado para sempre. Não fazia sentido. Por que construir uma passagem para lugar nenhum? Intrigados, eles examinaram a pequena área mais de perto. Foi então que notaram marcas nas paredes de madeira ao lado dos degraus arranhados, longos e profundos, como se feitos por unhas com desespero. Nele, uma única frase havia sido entalhada com uma caligrafia trêmula: volte. Ninguém jamais descobriu por que aquela escada foi construída. Quem a usou? Mais importante, por que alguém foi impedido de voltar? Aquele pedaço da casa agora aberto parecia pulsar com uma história que ninguém queria terminar de ler. A parede foi reconstruída, escondendo a escada mais uma vez. Em outra cidade, uma família vivia tranquilamente em sua casa há anos. Um dia, uma das luzes do corredor começou a piscar. Eles chamaram um eletricista para verificar a fiação que provavelmente passava pelo forro do teto. O homem subiu por um pequeno alçapão e desapareceu no espaço apertado e empoeirado. Minutos depois, ele chamou lá de cima. A voz dele estava estranha. Ele não tinha encontrado um problema elétrico. Ele tinha encontrado uma mala de couro antiga coberta por uma camada grossa de poeira. Estava pesada. Com dificuldade, eles desceram a mala. A expectativa tomou conta da família. O que poderia haver ali dentro? Joias de um antigo morador? Dinheiro esquecido? Cartas de amor de décadas passadas. Com o coração acelerado, eles abriram as travas enferrujadas. O cheiro de mofo e guardado subiu. Mas dentro não havia tesouros. Havia apenas um objeto. Uma filmadora antiga daquelas pesadas dos anos 80. Não tinha fita. Não tinha bateria. E presa ao corpo da câmera, com um pedaço de fita adesiva amarelada, havia um bilhete. A caligrafia era apressada, quase um rabisco. Dizia: se ela desligar, corra. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Que tipo de gravação faria alguém deixar um aviso como aquele? O que acontecia quando a câmera desligava? A família nunca soube. Ninguém teve coragem de procurar uma bateria compatível. Ninguém quis arriscar apertar o botão de play. A filmadora foi guardada e a mala devolvida ao seu lugar escuro no forro. Alguns segredos, eles decidiram, são melhores quando permanecem desligados. Avançando para outra reforma, desta vez a equipe de construção fazia uma demolição mais extensa numa casa que seria completamente remodelada. Ao derrubar uma parede no segundo andar, eles fizeram uma descoberta que gelou até o mais experiente dos pedreiros. Atrás da parede havia um cômodo que não existia na planta original da casa. Ninguém, nem os antigos proprietários, sabia de sua existência. Era um quarto infantil. As paredes estavam pintadas com desenhos simples infantis. Casas com chaminés soltando fumaça. Nuvens sorridentes, sóis com rostos felizes. No canto, havia uma pequena cama de madeira
com o lençol ainda esticado, e em cima da cama vários brinquedos de pelúcia e bonecas estavam alinhados em perfeita ordem, como se esperassem alguém para brincar. Mas havia algo terrivelmente errado. Todos os brinquedos, sem exceção, tinham os olhos arrancados. Onde deveriam estar olhos de botão ou de plástico, havia apenas buracos vazios e fios soltos. E na parede logo acima da cama, uma frase estava escrita, com o que parecia ser tinta azul de caneta. Em uma letra de criança, elas olham demais. Quem viveu naquele quarto? Por que ele foi selado e esquecido? E que crianças teriam medo do olhar de seus próprios brinquedos? Os trabalhadores se recusaram a continuar o trabalho naquele dia. O quarto foi fechado novamente, a parede reconstruída, e a existência daquele espaço foi mais uma vez apagada da história da casa. Nossa próxima história não acontece atrás de uma parede, mas sob o chão. Durante a troca do piso de uma sala de estar antiga, o pedreiro quebrava as tábuas velhas de madeira. Quando sua ferramenta bateu em algo metálico, com cuidado, ele cavou ao redor e retirou um objeto coberto de terra. Era um relógio de bolso, de prata, um pouco oxidado, mas surpreendentemente intacto. Ele limpou o vidro e viu que o relógio ainda funcionava, mas não da maneira que deveria. O ponteiro dos segundos não se movia em um ritmo constante. Ele tremia, vibrava como se estivesse preso em um único momento. Estava parado para sempre no mesmo horário. 3:17. Curioso, o novo dono da casa virou o relógio. Na parte de trás havia uma gravação em letras elegantes, mas gastas pelo tempo. Apenas 2 palavras. Foi aqui. A descoberta foi estranha, mas ele guardou o relógio como uma curiosidade. Naquela noite, ele foi acordado por um som metálico baixo, mas persistente. Era o relógio. O alarme do relógio de bolso estava tocando. Ele olhou no celular. Eram 3:17 da manhã. Ele tentou desligar o alarme, mas não conseguiu. O mais estranho é que o relógio não tinha corda, não tinha como funcionar. E mesmo assim, todas as noites sem falta, exatamente às 3:17 da manhã, o som do alarme ecoava pela casa. O que teria acontecido naquele lugar, naquele exato minuto, para marcar o tempo para sempre? Mas de todas as descobertas, a mais inquietante aconteceu em outra obra. Os trabalhadores estavam no meio da reforma, quando notaram algo bizarro. No meio de uma parede de um corredor longo havia uma porta. Uma porta normal de madeira com uma maçaneta de latão, mas não havia lógica para ela estar ali. Não dava para o lado de fora, não conectava a outro cômodo, estava simplesmente no meio da parede. Depois de muita discussão, a curiosidade venceu o medo. Eles giraram a maçaneta. A porta se abriu com um rangido, e do outro lado não havia nada. Não um quarto secreto, não um armário, não uma escada. Havia apenas um buraco escuro, um vazio completo, um poço vertical que descia para a escuridão, sem fundo visível. Um dos trabalhadores pegou uma lanterna potente e apontou para baixo. O facho de luz cortou a escuridão, mas não encontrou um fim. A luz descia, ficava cada vez menor, um pequeno ponto branco, se perdendo no negrume infinito, até desaparecer por completo. Nunca tocou em nada. Eles jogaram uma pedra, nunca ouviram o som dela batendo no fundo. Era uma porta para o nada. Assustados, eles fecharam a porta rapidamente. No dia seguinte, por ordem do proprietário, o buraco foi selado com concreto, e a parede foi refeita como se a porta nunca tivesse existido. A casa foi colocada à venda novamente, sem que o novo comprador soubesse que atrás de uma de suas paredes havia uma porta que não levava a lugar nenhum, ou talvez levasse a um lugar para onde ninguém jamais deveria ir. Algumas casas guardam histórias, outras guardam avisos, e talvez o pior erro seja insistir em descobrir o porquê. Se você quer mais vídeos assim, escreve aqui nos comentários. Quero mais histórias. E me conta, você teria continuado a reforma ou teria ido embora? Bem-vindo ao desconhecido real.
Aqui, o que está escondido geralmente tinha um bom motivo para ficar. Obrigado por assistir e não se esqueça de se inscrever para não perder o próximo mistério.